Bom dia. 1 Crônicas, capítulo 1. Livro de 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete e Enos. Cainã, Maale, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Torgama. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quintim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cush, Misraim, Fut e Canaã. Estes foram os filhos de Cush, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E estes foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cush gerou Nimrod, que se construiu no primeiro homem poderoso na terra. Misraim deu origem a Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruim, Casluim, que deu origem aos Casluítas, dos quais nasceram os filisteus, e Caftorim, que deu origem aos Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os Zebuseus, Amorreus, Gigarzeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemarreus e Amadeus. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Rude e Arã. E estes foram os filhos de Arã, Jeter e Meseque. Arfaxade deu origem a Selá, e esse gerou Eber. Eber nasceram dois filhos. Um deles recebeu o nome de Pelé, que significa divisão, pois em sua época a terra foi repartida. Seu irmão chamou-se Joctã. Joctã gerou Almodá, Salé, Alzarmave e Gera. Adorã, Uzal, Dicla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Ovilá e Zobade. Todos esses descendentes de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Enaú, Terá e Abrão, que se tornou Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque, Ismael. E estes foram os seus descendentes, Nebaiote, o primogênito de Ismael, Quedá, Adbiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getu, Nafis e Quedamá. Esses, portanto, foram os filhos de Ismael. Estes a seguir foram os filhos de Abraão, com sua concubina, Quentura, Zinsran, Jossam, Medã, Midian, Isabaque e Suá. Foram esses os filhos de Jossam, Sabá e Dedã. Foram esses os filhos de Midian, Efá, Efter, Enoque, Abida e Elda. Todos eles foram descendentes da concubina Quentura. Abraão gerou Isaque, e estes foram os filhos de Isaque, Esaú, Israel. Estes foram os filhos de Esaú, Elifaz, Reu, Jeú, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz, Temã, Omar, Zefor, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Estes foram os filhos de Reuel, Naat, Zerá, Samá e Mitzá. Esses foram os filhos de Seir,
Lotan, Sobal, Zibeão, Aná, Disson, Ezer e Dissan. Esses foram os filhos de Lotan, Ori, Omã, Lotan, a irmã de Lotan foi Tima. Esses foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaá, Ebal, Sefo, Onã. Esses foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Aná gerou Disson, e os filhos de Disson foram Arão, Esban, Intran e Querã. Esses foram os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Zacã. Os filhos de Dissan foram Uz e Arã. São estes, pois, os reis que governaram sobre a terra de Edom, antes que os israelitas recebessem o rei. Belá, filho de Beor, natural da cidade de Nabá. Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Borrã, foi o seu sucessor. E após a morte do rei, Joabe governou em seu lugar, o Sam da terra dos Temanitas. O Sam morreu, e Hadad, filho de Bedad, que tinha derrotado os Midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade se chamava Avite. Depois da morte de Hadad, reinou em seu lugar Sanlá, da cidade de Sanlá de Masreca. Morto Sanlá, sucedeu-lhe Saul de Reobote, cidade próxima ao rio Eufrates. Com a morte de Saul, assumiu o trono Baal-Anã, filho de Achor, e reinou em seu lugar. Baal-Anã morreu, e Andade foi aclamado seu sucessor e reinou em seu lugar. Ele era da cidade de Pai, e o nome da sua esposa era Matred, Mitabil, filha de Matreb, neta de Misabi. Depois da morte de Hadad, Edom foi governada pelo seguinte chefe: Timã, Alva, Jatete, Olibama, Elapinon, Kenas, Temã, Misbirá, Magdiel, Irã. Foram esses os líderes chefe de Edom. Eu não faço comentário, não tenho comentário para fazer a respeito da história de Israel. Porque aqui, na verdade, são não é a origem. E se nós estamos fortalecidos na fé, nós não, honestamente falando, para mim não me interessa a origem, não, quem foi filho de quem, porque já tenho uma fé firmada, tá? Mas a Bíblia nos é tão completa que ela faz questão de mostrar a origem desde o início. Quem foi quem, a origem de tudo, quais famílias e tudo. Então, se nós temos alguma dúvida, se tem alguém com alguma dúvida da palavra de Deus, é fácil investigar, pesquisar. Mas por que eu leio tudo? Porque eu prometi ler a Bíblia toda. Então não seria justo ou honesto da minha parte saltar, faltar, pular uma parte, porque não nos interessa ou é mais cansativo. Então nós lemos por completo, você não tem comentário a tecer, porque simplesmente a história de Israel, o início de tudo. O que nos interessa são coisas mais relevantes à nossa fé agora. Se para mim ter fé, para mim crer em Deus, para mim crer em sua palavra, eu tenho que saber exatamente quem foi o pai de quem, como aconteceu, como não aconteceu. É uma fé dúbia, porque eu preciso ver, e não a fé que nós temos que ter, como está em Hebreus 11. Eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia, tem muita coisa para nós aprendermos e aplicarmos no nosso dia a dia, do que ficarmos olhando, examinando quem foi filho de quem, na época de quem. Isso não vai trazer nenhum benefício espiritual para quem quer que seja. Então nós lemos direto porque assim decidimos. Mas quem quer, por exemplo, agora com calma, leia, estude, medite com mais calma em casa. Livro de 1 Crônicas, capítulo 2. Esses foram os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Aser. São as 12 tribos, né? Os filhos de Jacó, que deu origem às 12 tribos de Israel.
Os filhos de Judá foram Onan, Selá. Esses 3 filhos ali nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá praticou o que o Senhor desaprova, e por causa da sua conduta perversa o matou. Contudo, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá, e Judá foi pai de 5 filhos ao todo. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, e os filhos de Zerá foram Zinri, Etan, Emã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carme foi Acá. Ele foi conhecido como o perturbador de Israel e causou grande desgraça à nação ao violar a proibição de se apossar de objetos sagrados. E o filho de Etan foi Azarias. Os filhos que nasceram a Esrom foram Jeremaíu, Rão, Quelubai e Caleb. Rão gerou Abinadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe e líder dos filhos de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão a Salmão, e gerou a Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé. Jessé gerou Eliabe, seu primogênito. O segundo filho foi Abinadab, o terceiro chamou-se Simeia. O quarto Natanael, o quinto Raidai, o sexto Ozem, o sétimo Davi. As irmãs dele foram Jeru e Abigail. Os 3 filhos de Jeruia foram Abissai, Joabe e Asael. Abigail deu à luz a Amassa, filho de Ismaelita Jeter. E Caleb, filho de Eslon, teve com sua esposa Azuba, uma filha chamada Zeriote. Estes foram os filhos de Azuba, Jessé, Sobabe e Ardom. Com a morte de Azuba, Caleb tomou por esposa a Efrate, com quem teve Uro. Gerou Uri, e Uri gerou Bezabel. Algum tempo mais tarde, Esrom, aos 70 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, Aba, pai e mestre de Gileade, e ela deu à luz a um filho que recebeu o nome Secube. Secube gerou Jair, que governou 23 cidades de Gileade. Jesu e Arã conquistaram avó de Jair, as fazendas Jair, bem como Rená, Kenat, as suas aldeias ao redor. Ao todo 60 cidades, todos eles foram descendentes de Maqui, pai de Gileade. E depois da morte de Jezron, Caleb de Efrata, a mulher de Esrom, Ábia, deu à luz a um filho chamado Assur, que foi o fundador de Tecoa. Esses foram os filhos de Jeremael, filho primogênito de Esrom, Rão, mais velho, Buna, Orém, Ozem e Aias. Jeremael teve outra esposa, chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Esses foram os filhos de Rão, primogênito de Jeremail, Mas, Jamim e Equer. E foram os filhos de Onã, Samai e Jada, e esses foram os filhos de Samai, Nadab e Abissur. O nome da esposa de Abissur era Abiail, que ele deu 2 filhos, Ambã e Molib. Os filhos de Nadab foram Seled e Apaim. Seled morreu sem ter filhos. O filho de Apaim foi Ize, pai de Sessã, que foi pai de Alaí. E os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter, Jonatas, e Jeter também morreu sem ter filhos. Estes foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza, foram estes, portanto, os descendentes de Jeremail. Sessã não teve filhos, e apenas filhas. Entretanto, tinha Sessã um escravo egípcio, cujo nome era Jará. Concedeu, pois, Sessã uma das suas filhas por esposa Zara, seu servo, e esta lhe deu um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabad, Zabad gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elés, Elés gerou Eleasa, Eleasa gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamisa, Jecamisa gerou Elissama. Estes foram, pois, os filhos de Caleb, irmão de Jeremail, Messa, o filho primogênito, que se tornou pai de Zife, e seu filho Maresa, pai de Hebron. Estes foram os filhos de Hebron,
Corá, Tapua, Requem e Sema. Sema gerou Rauão, que veio a ser pai de Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi pai de Betsur. E a Efá, concubina de Caleb, deu à luz a Arã e a Moça, e também a Gazes. Arã deu origem à cidade de Gazes. E foram os filhos de Jadai, Regem, Jotão, Gessam, Pelete, Efa e Saaf. A concubina de Caleb, Maaca, deu à luz os dois filhos, Seber e Tiraná. E Maaca ainda teve Saaf, que se tornou pai líder da cidade de Madmana, e Seva, que foi pai líder de Macbena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava-se Axa. Esses foram os descendentes de Caleb, filho de U, o primogênito de Eufrate. Sobal, pai fundador de Kiriat Jearim. Salma, pois, fundador de Belém. E Aref, pai fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, pai fundador de Kiriat Jearim, foram os habitantes de Aroé, metade dos Manatitas. E os clãs de Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Mateus, os Misrael, desses tiveram origem os Zoroateus e os Estaloeus. Os descendentes de Salma foram os cidadãos de Belém, o de Atrote Beloab, o Atarot Bet-Joab, os Netofatitas, metade dos Manatitas, os Zuritas. Os grupos familiares dos escrivãos que viviam em Jabes, os Tiratita, os Semiatita, os Sucatitas. Esses foram os Queneus, descendentes de Amate, antepassado e pai da casa do clã de Recabe. Nós continuamos falando agora do povo de Israel. Nós estamos cedendo, né? Nós estamos explicando somente isso. Então, novamente, não tem muito comentários a se fazer. 1 Crônicas, capítulo 3. Eis os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Amon, primogênito, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmeio. E o terceiro, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jessu. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatia, de Ebital. E o sexto, Itreã, de sua esposa Eglá. Foram estes, portanto, 6 filhos de Davi, que nasceram em Hebrom, onde ele reinou durante 7 anos e 6 meses em Jerusalém, cidade onde Davi reinou mais 33 anos. Nasceram-lhe os seguintes filhos: Simé, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. O rei Davi teve ainda mais 9 filhos: Iba, Elissu, Elpalete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elissam, Eliade, Elifete. Todos eles foram gerados por Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas. Também Davi foi pai de uma filha chamada Tamar. O filho de Salomão foi Roboão, que gerou Abias. O filho de Abias foi Asa, e o filho de Asa foi Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão foi Axa, Acasias. O filho de Acasias, Joás. E o filho de Joás foi Amazias. E o filho de Amazias foi Azarias. O filho de Azarias foi Jotão. E o filho de Jotão, Acas. O filho de Acas, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. E o filho de Manassés foi Amon. E de Amon nasceu Josias. Josias gerou os seguintes filhos: Joanã, o primogênito, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os herdeiros de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. Eis, pois, os 7 filhos do rei Joaquim, que foi conduzido para o cativeiro babilônico: Salatiel, Malquirão, Pedaias, Senazar, Jecamias, Osama e Nedabias. Os filhos de Pedaias foram Zorobabel e Simei. Esses foram os filhos de Zorobabel: Messulão,
Ananias e Shelomite, irmã deles. Pedaia gerou ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias, Jussabe, Ezeque. Estes foram os herdeiros de Ananias, Pelatias e Jesaias, os filhos de Refaias, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. Os descendentes de Secanias foram Semais, seus filhos, Atus, Igal, Barlá, Neárias e Safate. Neárias teve 3 filhos: Elionai, Ezequias e Asricã. E Elionai gerou 7 filhos: Odavias, Eliasibe, Pelaias, Acu, Joanã, Delaias e Anani. Novamente continuamos falando da linhagem, agora a linhagem real, nós falamos, descendente de Davi, e prosseguimos. Muitas das vezes tem alguns nomes que nós temos dificuldade até em pronunciar, mesmo porque são nomes diferentes daquela época, daquela região, e não tem nada a ver com o nosso idioma. Então é natural que eu tenha dificuldade até mesmo de pronunciar esses nomes ou de ler esses nomes. São nomes bem diferentes. Continuando, 1 Crônicas, capítulo 4. 1 Crônicas, capítulo 4. Estes também foram herdeiros de Judá: Pérez, Esrom, Carmi, Uri e Sobal. Reaias, filho de Sobal, gerou Jaate, Jaate gerou Almutai. Lá destes formaram as casas tribais dos Zoratitas. Eis, portanto, os filhos de Abietã, Jezreel, Ismar e Dibaz, cuja irmã se chamava Azelelpone. E ainda Penuel, Aba, pai e mestre de Gedor, e Ezer, que foi pai de Ussá. Esses, pois, foram os descendentes de o filho primogênito de Efrate, o pai fundador de Belém. Assur, pai fundador de Tecoa, teve 2 esposas, Elá e Naará. Naará lhe gerou Alçã, Éfer, Temene e Astari. Esses foram os filhos de Naará. Eis os filhos de Elá, Zaret, Zoá e Etna. E Cós, de quem nasceu Anub, Zobeba, e as casas tribais de Arel, filho de Arum. Jabel foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando: em meio a muito sofrimento dei a luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes a minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Quelub, irmão de Suá, deu origem a Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa e Teina, pai fundador de Inaás. Esses clãs viveram em Reca. Esses foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraias. E esses foram os herdeiros de Otoniel, Hatat e Meonatai. Meonatai gerou Ofra, Seraias. Gerou Joabe, pai fundador do Vale dos Artesões, Jeshrazim, cujos habitantes eram artífices. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naam. O filho Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zif, Zifa e Assazil. E estes foram os filhos de Reza, Leter, Merede, Éfer e Jalom. Merede tomou por esposa Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, pai fundador de Etemoa. Sua esposa judia deu à luz a Jered, pai fundador de Gedor, e Éter, pai fundador de Socó, e Jecutiel, pai fundador de Zanoa. Estes, pois, foram os herdeiros da mulher de Odias, irmã de Naam, o
pai de Keila, o Garmita, e Estemosa, o Macatita. Estes foram os filhos de Simeão, Amon, Rina, Bet-Hanã e Tilom. Estes foram os filhos de Ize, Zoete e Bezoete. Estes, pois, foram os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, Lada, pai de Maresa. Selá também foi antepassado das casas tribais, daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim, dos homens de Coseba, de Joás e de Saraf, que governavam em Moabe e em Isluve, Lechem. E esses são registros da antiguidade. Eles eram oleiros e viviam em Neftaim e em Gederá, próximo do rei a quem serviam. Eis, portanto, os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. Saul foi pai de Mibsão, que foi pai de Misba. Os filhos de Misba foram Amuel, que foi pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei gerou 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por este motivo, por todos seus grupos familiares não se igualaram em número à tribo de Judá. Eles habitavam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolad, Betuel, Urmã, Ziclac, Bet-Marcabote, Azar-Susim, Bet-Birim, Saaraim. Essas, pois, foram suas cidades até o governo do rei Davi. Era proprietário das 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Assã, com todas as aldeias e povoados que ficavam ao redor delas, até Baalate. Habitavam, portanto, nessas cidades e mantinham um registro histórico de suas genealogias. Estes registrados, mediante seus nomes, foram primos de seus clãs: Mesobabe, Jaleque, Jossa, filho de Amazias, Joel, Jeú, que foi filho de Josibias, neto de Seraias e bisneto de Aciel. E ainda Elioenai, Jacobá, Jessoaias, Asaías, Adiel, Xesimiel, Benaia. Isisa, filho de Zif, neto de Alom, bisneto de Jedaias, trineto de Siri e tetraneto de Semaias. Assim, todos esses homens citados nesta lista nominal foram príncipes e líderes em seus clãs, e suas casas tribais cresceram grandemente. Percorreram desde o passo de Gedor até o oriente do vale em busca de pastagens para os seus rebanhos. Descobriram muitas e boas pastagens e habitaram numa região vasta, pacífica, generosa e tranquila, onde alguns descendentes de Acão haviam vivido antigamente. Estes, pois, que estão escritos nominalmente nesta lista, chegaram durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, e atacaram os Camitas e os Meunitas, que moravam na região, e os exterminaram completamente, como se observa até os nossos dias. Logo em seguida, ocuparam o lugar onde aqueles povos habitavam, porquanto havia ampla e boas pastagens para os seus rebanhos. Assim, 500 desses simeonitas, comandados por Pelatias, Nearias, Refaias e Uziel, filho de Ize, invadiram as colinas de Seir, aniquilaram o restante dos amalequitas que haviam conseguido fugir e tomaram posse daquelas terras até o dia de hoje. Nós encerramos aqui o capítulo 4, 1 Crônicas. Como não tecemos comentário, nós lemos 4 capítulos hoje. Mas amanhã já não estaremos mais, a gente está encerramos aqui a história, a descendência, explicando a descendência, a origem de cada um desse povo.
E amanhã, então, acredito que nós já teremos uma leitura um pouco mais atrativa. É simplesmente a história de Israel, o início de tudo. E estamos relatando, estamos só fazendo o que nós prometemos, ler a Bíblia por inteiro. Mas eu creio que a partir do próximo dia, talvez, mais um dia no máximo, nós já voltamos à história sem tanta citação de nomes ou de famílias, origem. Mas dúvida, qualquer coisa, está na Bíblia. Por isso, todo tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Bom dia.